Bom dia, sexta-feira, dia 4 de julho. Iniciamos amanhã aqui com o ingresso da Lua no signo de Escorpião e é um signo fixo, concentrado para a Lua, um ponto de debilidade, mas hoje a Lua sai beneficiada pelo aspecto que ela terá com Júpiter lá no final da tarde. Então, gente, pelo menos assim, durante a manhã, a gente tem, na verdade, assim, a gente vai sentindo uma mistura de um clima, mas mais à tarde ele tende a acrescentar um pouquinho mais de descontração. Porque esse perfil da Lua em Escorpião se aproximando de um trígono, que é um aspecto muito fácil com Júpiter no signo de Câncer, exaltado, né? Tem um perfil sensível, profundo e tal. Vai pegar ainda o movimento de Vênus de Touro para Gêmeos, que vai acontecer às 12h31 no horário de Brasília, bem no meio do dia. Então, depois que Vênus ingressa em Gêmeos, vai acrescentar um pouco mais de movimento, de vibração. Gêmeos é um signo quente e também de descontração. E como hoje é sexta-feira, é um dia dedicado a Vênus, esse movimento de Vênus é marcante, quase na hora de Vênus, né, que é 1 hora. Então, a gente pega esse movimento de Vênus que perde poder, né, por dignidade essencial, mas entra em um território que não é assim tenso, né, em termos de domicílio, é domicílio de Mercúrio. Mercúrio é muito neutro, é um signo mutável, tem movimento, tem calor também, então a gente tem um movimento para vários temas de Vênus. Durante esse trânsito de Vênus em Gêmeos, há necessidade de atenção nos momentos desafiadores, né? De aspectos mais difíceis, seja com a Lua, com qualquer outro planeta, porque aí como Vênus está em um signo mutável com calor, tende a mais dispersão, então escapa, né? Vai saindo aí do trilho com uns assuntos, por exemplo, dinheiro, pode ser um ponto ali de desperdício, gastos exagerados, né? Enfim, tem que ter cautela mais nos momentos desafiadores. Mas assim, hoje, como ela ingressa em Gêmeos e já vai se aproximando de um aspecto de 60 graus com Saturno, a gente tem um pouco mais de vibração. E aí à noite, né, no comecinho da noite, às 18h06, é o momento que a Lua chega ao aspecto com Júpiter. Então a gente vai sentindo essa mistura durante a tarde, né? Bom, um trígono entre Lua e Júpiter é favorável para qualquer assunto, porque Júpiter é um grande benéfico, está no domicílio da Lua, está exaltado, se livrando dos raios do Sol, né? Passou o Sol ali por ele e está se livrando. E é interessante os movimentos, esse tipo de movimento de trígono, principalmente entre Lua e Júpiter para aplicação de mudanças, né? Porque Júpiter está em um signo cardinal e ele vai melhorando um pouco esse movimento e não vai ser um dia travado, embora ele tenha um perfil mais concentrado, um perfil mais analítico, ele não é travado, parado, ele melhora um pouco esse perfil da Lua em Escorpião. Agora, aplicar mudanças pode ser bem interessante, planejar viagens para os assuntos místicos religiosos, o que tem um senso de justiça por trás também pode ser muito interessante. Todos os assuntos se beneficiam desse trígono entre Lua e Júpiter. Então, muito interessante e o clima vai fluindo muito bem. Um perfil de prosperidade até as 18h06. Depois que a Lua passa pelo trígono com Júpiter, na sexta ela não chega a nenhum aspecto perfeito. Mas na virada do dia, na madrugada do sábado, 1h28, ela chega a quadratura a Mercúrio. Então, gente, à noite a gente vai sentindo um pouco mais o aumento da influência da quadratura. E o que a gente vai precisar ter atenção é nessa virada, né, da noite para a madrugada, começo da madrugada do sábado, com as questões relacionadas à comunicação. Verbal mesmo, né? Então, se você estiver em um ambiente com pessoas, né, ambiente interativo, ter cautela, porque ele tende a ficar um pouco mais ríspido, às vezes até um pouco mais bravo. Temas comerciais tem um pouquinho de prejuízo, o trânsito das coisas, então as questões ligadas a sinais de rede, de eletricidade, mas também o trânsito geral, né? A maneira como as coisas fluem, pensando em mensagens, por exemplo, né? Enviar e receber mensagens e tal. E aí já fica um pouquinho mais esquentada, né? Ali, com Mercúrio em Leão. Depois a Lua vai ter um aspecto bom com Marte, um sextil, mas vai ser na madrugada também. E ele até tem um perfil mais analítico produtivo, assim, mais concentrado para a qualidade, porque Marte está em Virgem, é até bastante versátil no sentido de realização física das coisas. Mas a Lua está no signo de Escorpião, onde Marte tem ali o domicílio noturno. Então, ele fica para um ponto assim de estratégia, né? De uma ação estratégica. Ele não vai ter assim um perfil pulverizado para a realização geral, mas concentrar os esforços. Mas vai ser na madrugada. Se você estiver na madrugada acordado, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, essa tendência mais estratégica fica bem presente, né? Mas não chega a ser assim nervosa, porque é um aspecto de 60 graus. Então fica interessante.
E depois a Lua vai seguindo para o trígono com o Sol, às 10h29. E tende a ser um clima agradável até lá, porque o Sol está em Câncer, que é o domicílio da Lua, e em Escorpião a Lua fica na queda, né, que é uma debilidade, então ali melhora um pouquinho. Mas até para assim, realização de assuntos que tem esse perfil de atingir algum ponto específico, para os assuntos de liderança, mas não é um perfil vibrante, não é essa. Virada de sexta para sábado tem a Lua em Escorpião e os aspectos melhores são os que envolvem os signos com frieza, né? Signo de terra, aqui a gente tem Marte em Virgem e depois o Sol ali no signo de Câncer. Então há uma tendência boa para atingir os objetivos, mas ela não é super dinâmica, assim, movimentada. Agora, depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso até domingo. Ela vai ingressar em Sagitário no domingo. E então, para início, a gente já tem o restante do dia do sábado, depois das 10h29, não muito interessante. A Lua continua transitando em Escorpião, então vai ser um clima mais concentrado, né? De esforços, de realização, não é um clima muito barulhento, pode ser mais fechado mesmo. Mas é isso. Agora, na semana que vem, me acompanha amanhã aqui nas reflexões semanais, porque a gente já inicia a semana com um aspecto entre Vênus e Saturno, depois do ingresso da Lua em Sagitário, tem Lua cheia também na semana que vem, já começa a ter um pouco mais de movimento, porque essa semana que passou foi uma semana meio neutra, né? Aliás, gente, a configuração do céu tem muitos planetas sem aspectos, né? Só a Lua quem tá dinamizando o movimento no céu, tem bastantes planetas assim com condições fora de curso. Isso deixa o céu, né, os eventos meio em suspenso, dando continuidade para os assuntos que já iniciaram antes, né? Mas vamos acompanhando. Então me acompanhe amanhã e no domingo eu vou postar o vídeo sobre o Daimon pessoal, o lote do espírito, numa abordagem um pouco mais espiritualista. Então me siga no canal. Aí se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder aí a postagem. Ótima sexta para vocês, até amanhã.